Olá! O tema desse seminário é a relação entre genética e agricultura, que andam juntos ao longo de toda a história evolutiva da humanidade. Ao longo dos próximos minutos, nós falaremos a respeito de diversos assuntos que tangem esse amplo tema, como melhoramento genético, transgenia, a relação com o uso de agrotóxicos e monocultura, estudos desenvolvidos ao longo dos últimos anos, enfim. Para início de conversa, faremos uma breve diferenciação entre melhoramento genético e transgenia, o que muitas vezes causa confusão, para então nos aprofundarmos em cada um mais tarde. O melhoramento genético é uma técnica que é empregada há milênios para diversos propósitos. Trata-se da combinação genética de duas plantas da mesma espécie por meio de cruzamento sexual, ou em alguns casos entre plantas de diferentes espécies, mas do mesmo gênero, com grandes semelhanças genéticas entre si. Dos descendentes desse cruzamento, são selecionados apenas aqueles indivíduos que tenham características desejadas, como maior produtividade, resistência a insetos ou doenças, qualidades nutritivas, suculência, entre outros. Portanto, podemos dizer que o melhoramento genético trabalha com a diversidade genética dentro de organismos geneticamente semelhantes. Na imagem da esquerda, podemos ver um exemplo de melhoramento genético no milho, que ocorreu ao longo de milhares de anos. A imagem mostra o ancestral mais provável do milho, que é o teozinto, e o milho que nós conhecemos hoje, que ele tem espigas muito mais desenvolvidas, tem milhos muito mais carnudos, enfim. Já a modificação genética, popularmente conhecida como transgenia, é uma técnica da biotecnologia introduzida em 1973, onde sequências do código genético são removidas de um ou mais organismos inseridos em outro organismo geneticamente distante. A transgenia proporciona a ultrapassagem da barreira sexual entre diferentes espécies, permitindo cruzamentos que seriam impossíveis de ocorrer naturalmente. Sendo essa uma grande vantagem desse método, Através dessa técnica, podemos modificar em laboratório características interessantes para o humano numa espécie, aumentando produtividade, rendimento, assim como no melhoramento genético, porém de uma maneira muito mais flexível, mais viável, muito mais veloz. À direita a gente pode ver aí um esqueminha representando uma transgenia entre uma bactéria e um vegetal, ou seja, organismos bem distantes, E a partir de agora nós iremos nos aprofundar em cada um dos tópicos. Então eu vou passar a palavra para a Luísa. Bom dia, eu sou a Luísa e agora eu vou falar especificamente sobre o melhoramento genético. O melhoramento genético é uma técnica que consiste na seleção do genoma de indivíduos por meio de cruzamentos e avaliação de resultados. Essa técnica surgiu há mais ou menos 10 milhões de anos com o início da agricultura, então foi o momento que o homem ele deixou de ser nômade e ele passa a ser agricultor. Então, inconscientemente, ele realizava esse melhoramento genético, Então, quando ele selecionava plantas com características que eram consideradas desejáveis, então, plantas que tinham uma melhor resistência ao clima, que tinham um gosto mais gostoso, e descartavam, as plantas que não tinham essas características, eles estavam fazendo esse melhoramento genético. Então, eles estavam fazendo essa triagem de melhores genes para as futuras gerações de plantas. Então essa técnica, ela foi reconhecida como um método genético quando o Mendel ele descobre, quando ele faz aquele estudo, com a separação das linhagens de ervilhas no século XIX, então ele vai descobrir que é possível gerar linhagens futuras que são híbridas e são melhoradas. Então o melhoramento genético ele é ainda utilizado hoje em dia e ele é chamado de melhoramento clássico. Então esse melhoramento clássico ele consiste no cruzamento de plantas e no desenvolvimento delas. Então você consegue observar se as características desejadas elas foram passadas para as outras gerações, E por conta disso, justamente, é um método que demora bastante, Porque você tem que observar o desenvolvimento da planta. No entanto, com o desenvolvimento da biotecnologia e da engenharia genética, surgiram novas práticas de melhoramento genético que dessa vez vão interferir diretamente no DNA da planta.
Então, elas são técnicas mais rápidas e precisas, e, portanto, a gente não precisa esperar que a planta se desenvolva para a gente observar, né, se as características desejadas foram passadas ou não. Então, a partir dessa interferência no DNA, a gente vai obter o que a gente chama de organismo geneticamente modificado, né? E, por fim, o melhoramento clássico ele tem diversos objetivos, como garantir uma maior produtividade, uma melhor qualidade nutricional, uma maior resistência, por exemplo, ao clima, e melhores características agronômicas. E aqui nessa imagem, como o Yuri comentou com vocês, a gente tem o exemplo do milho, né? Que é um caso de melhoramento genético. Então a gente consegue observar aqui o teossinto, que é a forma selvagem ancestral do milho que a gente tem hoje em dia, que começou a ser cultivada há mais ou menos 9.000 anos atrás no México. Então as populações começaram a selecionar essa espécie e até que hoje em dia a gente tem o milho. Então a gente percebe que o milho ele tem uma espiga maior, ele tem grãos mais abundantes, grãos mais macios, e ele é justamente um resultado de um melhoramento genético clássico. Olá, eu me chamo Joana de Oliveira e eu vou conversar um pouco com vocês sobre a ploidia e como isso surgiu, ou melhor, como isso influencia a agricultura. Bom, isso foi surgindo na agricultura, ou melhor, foi constatado posteriormente na agricultura, conforme os cruzamentos foram ocorrendo entre diferentes espécies na busca de unir caracteres de interesse para a agricultura. Ou seja, espécies que eram determinadas espécies que eram mais resistentes para determinadas situações, ou então espécies que tinham características que eram interessantes. Né? E aí, no meio desses cruzamentos, né, com diferentes espécies, ou seja, indivíduos muito próximos, ocorriam alguns erros no momento do cruzamento da meiose. Né? No momento do pareamento dos genes de interesse, dos cromossomos de interesse, haviam algumas disfunções nessa divisão entre os genes. Né? E aí você tinha casos de ploidia ou casos de haploidia. Casos bem marcados dentro da agricultura brasileira, né, da aveia e da cevada como ploidia, nesse momento de cruzamento, e a soja sendo marcado como uma questão de anaploidia, né, anaploidia, perdão se eu estiver pronunciando errado, né, onde eu tenho a formação de gametas sem a presença de cromossomos. Bom, a transgenia ela é muito importante para a agricultura e todo o aparato que os conhecimentos genéticos foram trazendo para a evolução dessa ciência, né, foram muito importantes. Mas o que é um organismo transgênico, né? É um organismo geneticamente modificado, ou OGM, como eles chamam em sigla, né? E para que são utilizadas essas técnicas de transgenia, né? Na intenção de proporcionar uma evolução e um melhoramento genético que seja conveniente para a agricultura. Ou seja, eu de novo ir em busca de genes de interesses agronômicos, ou seja, que possuam alguma espécie de resistência contra determinadas pragas, ou então que possuem um melhoramento num crescimento daquele vegetal, ou então talvez um vegetal um pouco mais visualmente atraente, enfim, características que sejam funcionalmente atraentes para a agricultura. Né? E através da técnica de transgenia, a gente permite esse recebimento de genes, né? De maiores resistências de outros organismos, né? Não mais necessitando da questão dos cruzamentos que era utilizado antigamente. E aí, como é que funciona isso, né? Ou seja, como funciona a transgenia? Através da tecnologia do DNA recombinante. Talvez muitos já tenham ouvido falar sobre isso em biologia molecular, né? Ou a genética molecular. Mas como é que funciona de forma bem sucinta, né? Eu tenho um corte de um determinado segmento de um caractere que é de interesse, e esse gene ele é adicionado através de técnicas, através de técnicas, né, de biologia molecular, como técnicas de marcadores, né, proteínas de restrição que vão realizar esse corte exato, e aí esse corte também é realizado no meu gene do meu organismo de interesse, e aí eu crio como que exatamente um corte de quebra-cabeça para a entrada do meu gene de interesse no meu genoma do organismo que eu quero aquele gene, né? E aí existem 5 técnicas, né, que isso podem
de que isso permite acontecer, né? Não vem ao caso eu destrinchar as 5 técnicas, nem falar de todas elas, mas existem 5 formas diferentes de fazer, mostrando a versatilidade dessa técnica, né? E aqui um esquema bem simples, né? A gente tem aqui, ó, a cadeia de DNA doador, ou seja, o genoma do meu organismo doador, o meu gene desejado, o gene de interesse, e aí eu vou lá, tenho aqui a minha cadeia do DNA, né? Do organismo ao qual eu quero inserir, e eu vou lá e eu insiro isso no meu genoma do meu organismo que eu quero, né, replicar para a agricultura. Por exemplo, um exemplo um pouco mais prático. Eu pego um gene de resistência, talvez uma bactéria, e adiciono ele numa plantação de soja, por exemplo. Entendeu? Uma coisa nesse sentido. E aí eles são inseridos nos embriões das plantas, esses fragmentos de DNA, e aí eu já tenho um organismo que ele tem isso, né? Já intrínseco a ele. Aí eu gero esses embriões que vão ser utilizados na agricultura. Olá, meu nome é Carolina. Então, pessoal, a parte positiva da utilização da transgenia na agricultura é que é possível produzir conforme um objetivo, né? Por exemplo, é possível que tenha plantas com uma certa resistência a doenças, a pragas, ou então que elas sejam tolerantes a estresses climáticos, ou então até mesmo é possível aumentar o valor nutricional dos alimentos, né? Enriquecendo com vitaminas. E, além disso, pode-se também produzir alimentos com um maior tempo de conservação. E isso vai ser positivo porque vai estar facilitando tanto a estocagem quanto o transporte. No Brasil, há algumas espécies transgênicas na agricultura que já foram, né, liberadas para o cultivo comercial. Por exemplo, a soja. A soja transgênica foi a primeira planta geneticamente modificada, gerada assim, inteiramente, né, no Brasil. E essa soja transgênica, ela é tolerante a herbicidas da classe das imidazolinonas. Além da soja, há também o feijão transgênico, e esse feijão ele apresenta uma resistência ao vírus do mosaico dourado. Aqui eu trouxe um exemplo de um feijoeiro com esse vírus. Então, é uma coisa assim que prejudica bastante, né, a plantação. E só para chamar atenção que isso foi desenvolvido, né, exclusivamente por instituições públicas. Mas há outras espécies transgênicas em desenvolvimento aqui no Brasil. Por exemplo, a alface biofortificada, o que tem sido feito é aumentar a produção das moléculas que dão origem ao ácido fólico a partir da introdução de genes das Arabidopsis, que é essa planta modelo, né? O professor já comentou várias vezes nas aulas que ela é muito utilizada na biotecnologia, e os estudos eles têm mostrado alguns resultados bem positivos, assim, as plantas elas têm apresentado até 15 vezes mais ácido fólico. Um outro exemplo é o café. O Brasil ele é o principal produtor mundial, só que o ataque das pragas é um dos piores problemas enfrentados pelos cafeicultores. E a mais nociva é a broca do café. Então, o que tem sido feito é inserir uma proteína que interfere na atividade das enzimas digestivas desse inseto e aí acaba impedindo que ele se alimente do grão. Aqui está um exemplo, né, desse inseto, ele é bem pequenininho, e aqui é do café, que é dessa espécie aqui. E, por fim, eu trouxe o exemplo da cana-de-açúcar, que também sofre com ataques de insetos, entre eles a broca gigante, que fica dentro da cana-de-açúcar, e o que tem sido feito é o silenciamento dos genes vitais da broca gigante por técnicas de RNA interferente. E, além disso, tem sido feito também estudos para estar desenvolvendo plantas com tolerância à seca. Então, isso vai ser bem positivo, né? Porque vai estar podendo produzir com menor quantidade de água. Oi, eu me chamo Daniel e eu vou falar sobre os malefícios dos transgênicos. São vários e graves os riscos potenciais para a saúde humana a partir do consumo de alimentos transgênicos. Os principais são aumentos de alergias, aumentos de resistência a antibióticos e aumentos de substâncias tóxicas no organismo. Primeiramente, eu vou falar sobre a questão do aumento de alergias. Quando se insere um gene de um indivíduo em outro,
novos compostos são formados nesse organismo, como proteínas e aminoácidos. No caso de alimentos geneticamente modificados, seu consumo pode gerar alergias em determinadas parcelas da população, devido justamente a esses novos compostos formados a partir da transcrição dos genes inseridos nos alimentos. Outro problema relacionado ao uso de organismos geneticamente modificados é o método empregado para certificar que os genes foram inseridos corretamente no organismo-alvo. Para isso, cientistas inserem genes de resistência a antibiótico entre os genes escolhidos para serem transferidos de um organismo a outro. Desse modo, é mais fácil separar os indivíduos que receberam os genes a fim de serem transcritos dos que não receberam os genes, mediante a administração de antibiótico em cultura de células. Tal método pode provocar aumento de resistência a antibióticos nas pessoas que consomem alimentos geneticamente modificados. Portanto, a eficácia de remédios à base de antibióticos pode ser reduzida ou anulada, pois representa um grave risco à saúde pública. O terceiro problema relacionado ao consumo dos transgênicos é o aumento de substâncias tóxicas no organismo humano. Existem espécies de plantas que possuem substâncias tóxicas para se defenderem de seus predadores naturais, principalmente insetos. Em grande parte dos casos, essas toxinas não fornecem risco à saúde humana. Entretanto, caso o gene que transcreve essas substâncias tóxicas for transferido de plantas que o possuem para um alimento, é possível que o nível de toxinas no organismo humano aumente consideravelmente, causando mal às pessoas que ingerem esse alimento geneticamente modificado. Dessa forma, além de causar danos a insetos e a animais herbívoros que se alimentam das plantas, essas substâncias tóxicas representam um risco à saúde humana, em razão da técnica de organismos geneticamente modificados, uma vez que, para proteger os alimentos dos insetos, insere-se o gene que transcreve toxinas nos alimentos. Oi, meu nome é Tamires. Eu vou falar da relação do consumo de agrotóxico com as culturas geneticamente modificadas. Com a inserção de genes de resistência a agrotóxicos em algumas plantas transgênicas, como é o caso da alface biofortificada e da soja principalmente, as ervas daninhas e as pragas elas tendem a ter uma maior resistência aos agrotóxicos também. Como é o caso da soja Roundup Ready, né, que tem como característica uma maior resistência ao herbicida glifosato, e aí, consequentemente, haverá necessidade do maior uso, né, de agrotóxicos, o que vai levar a um aumento dos resíduos tóxicos nas plantações, que vai gerar um risco não só à saúde humana, né, pela alimentação, pelos alimentos com esses resíduos tóxicos, mas também ao meio ambiente, né, levando à poluição dos rios, do solo, né, e um desequilíbrio. No Brasil, em 2004, a Anvisa autorizou, né, um aumento no limite de glifosato permitido em alimentos à base de soja, né, e é por isso que o Brasil, hoje em dia, ele é um dos maiores consumidores de agrotóxicos, né, e metade deles para as culturas de soja, que foi a primeira lavoura de alimentos transgênicos no Brasil. Bom, e como conclusão, né, a gente pode perceber que a genética dos alimentos ela foi muito importante, né, e impactante na vida do ser humano, isso desde a pré-história, tanto garantindo mais energia para as funções fisiológicas, como mudando o estilo de vida humano, né, e permitindo o estabelecimento em locais e futuramente a formação de civilizações. No entanto, quando essa tecnologia está inserida em um contexto capitalista e não apenas de subsistência, a gente tem, né, essa produção de alimentos acelerada com a genética alimentar, acaba intensificando as desigualdades, né, o que resulta em conflitos de terra e na destruição dos ecossistemas, né, e é esse o cenário que a gente tem hoje em dia, não somente no Brasil. E aqui são as referências que a gente usou para elaborar o nosso trabalho. E por fim, a gente gostaria de deixar duas reflexões para vocês. A primeira é relativa a essa propaganda, né, da Rede Globo, que fala que agrotech, agro é pop, agro é tudo. Então realmente ou é só mais uma forma de passar essa visão positiva do latifúndio?
E a segunda reflexão, essa frase, né, da revista da Galileu, que é: transgênicos serão a salvação da humanidade ou causarão danos irreversíveis? Então é isso, obrigada a atenção de todos e bom dia.